Muito obrigada, Sra. Presidente. Algumas notas sobre as propostas de lei que hoje apreciamos, se bem que, enfim, não tínhamos os pareceres e todo o tempo necessário que exigia a avaliação das mesmas. Em todo o caso, a reconhecer que em relação ao novo regime do processo titular cível, há aspectos positivos a reconhecer, nomeadamente no que diz respeito à redução da instrução escrita, à valorização dos depoimentos orais, entre outros, mas sublinhar que quando a exposição de motivos é tão pródiga sobre a necessidade de proteger as crianças de delongas quanto às consequências psicológicas e não só, face à ruptura conjugal e violência doméstica, não nos parece que as respostas sejam as mais ajustadas. Em primeiro lugar, por dúvidas relativamente aos recursos humanos necessários para a rapidez de resposta aqui proposta e, em segundo lugar, por alguma ausência de clareza quanto à proteção de crianças e jovens em contexto de violência doméstica. A suspensão de visitas é ainda uma verdadeira exceção, pelo que nós insistiremos na nossa proposta, sempre que for decretada a medida de coação ou pena acessória de proibição de contacto entre os progenitores do menor, deve ser suspenso ou restrito e sujeito a mediação qualquer regime de visitas. Quanto à proposta de lei de proteção de crianças e jovens em risco, digamos que ela faz atualizações mais pontuais do que estruturais e não responde a dois bloqueios do regime. Em primeiro lugar, quanto à questão do consentimento e, em segundo lugar, quanto à questão dos meios necessários às comissões. Do nosso ponto de vista, enfim, o consentimento dos pais maltratantes deve acabar onde começa o superior interesse da criança. E no caso da proposta de lei que aqui hoje discutimos, é de reconhecer que o artigo 9º acaba por reforçar a questão do peso do consentimento ao atribuir, digamos, às comissões a responsabilidade de fazerem tudo e um par de botas, peço desculpa pela expressão, mesmo no caso em que a um dos progenitores se deve a guarda da criança e é preciso ir à procura do outro. Eu acho que esta discussão é uma discussão muito séria, tem sido um fator de bloqueio e que merece uma proposta mais consistente com as exigências de intervenção. Por outro lado, o que nós reconhecemos e temos visto como dado constante é a falta de recursos para responder das comissões de proteção de crianças e jovens em risco, para responder a muita coisa, nomeadamente à necessidade de acompanhamento das medidas. É preciso que isto aconteça de forma consistente e não nos parece que a previsão feita no artigo 20A seja a resposta adequada. Aqui é previsto que, excepcionalmente, por manifesta falta de meios, a Comissão Nacional pode protocolizar com as entidades representadas nas comissões a afetação de técnicos. Eu queria reconhecer que este Governo é o mesmo que deu cabo de grande parte dos recursos técnicos destas mesmas comissões e que, enfim, nós, pela nossa parte, cada providência cautelar que chega a bom porto, enfim, reconhecemos que pode ser um caminho para a correção de uma injustiça brutal que se deve ao Sr. Ministro. Quanto ao novo regime jurídico do processo de adoção, algumas notas. Reconhecer, em primeiro lugar, que deste regime estão excluídas muitas pessoas. Os casais do mesmo sexo continuam excluídos desta possibilidade. Há aspectos positivos, como o acervo normativo estar todo condensado no diploma, o consentimento ser irrevogável, acabar com a adoção restrita. Há outras matérias que salvaguardamos como avanços, no entanto, deixo algumas preocupações. Podem intervir nos processos de adoção as IPSS e outras entidades sem caráter lucrativo. A rede é muito aberta, chama-se a isto entidades particulares autorizadas. Do nosso ponto de vista, isto corresponde a uma transferência de competências e de obrigações do Estado para as ditas IPSS, almejando a possibilidade, enfim, de vir a privatizar estas competências, o que do nosso ponto de vista não é aceitável. Artigo 43. Candidatura à adoção. Desaparece o prazo máximo para o processo de avaliação da candidatura, que é hoje de 6 meses. Isto não é aceitável, é evidentemente uma correção a fazer. 49º. O período de transição. Colocam como tempo mínimo, máximo, aliás, de conhecimento e aproximação da criança a adotar os ditos 15 dias. Enfim, perguntamos-nos, as realidades são muitas.
mas não é em 15 dias que uma criança de 7 a 8 anos ou um pré-adolescente reúne as condições para se preparar para uma nova casa e uma nova família que acabou de conhecer. Adoção internacional, artigo 62, o princípio da subsidiariedade, que é um bom princípio, que protege as crianças, mas é necessário que haja a previsão de um prazo, porque senão o que vai acontecer é que estas crianças nunca entram na lista de adoção internacional. Por outro, entramos outra vez no universo das entidades mediadoras. Há hoje 2 entidades reconhecidas em Portugal. Nós entendemos que esta proliferação potencial de entidades mediadoras é também um risco de privatização desta função. Sabemos que é um bom negócio noutras partes do mundo, não queríamos que isto acontecesse no nosso país. É ainda absolutamente necessário a criação de um visto específico para a adoção, porque como bem sabem hoje, estas crianças estão sujeitas a um visto turístico que tem de ser renovado, o que é absolutamente inaceitável e cria contingências inadmissíveis para estas famílias. E são estas, pelo menos, algumas das notas que esperamos que possam, no debate, acolher, digamos, o parecer favorável, ou pelo menos tenham em linha de conta que são aspectos pertinentes que devem ser discutidos.